Então, neuroplasticidade, o que que a gente tem que saber, assim, de mais importante, né? A neuroplasticidade vai ser a capacidade que o córtex tem, o sistema nervoso central tem, de modificar tanto a sua estrutura quanto a sua função, né? O objetivo principal é proteger o nosso sistema, o nosso organismo, de lesões ou ajudar na recuperação de lesões, por quê? Porque a partir da neuroplasticidade a gente vai ter algumas alternativas, né? Algumas tentativas para corrigir determinados erros, determinadas falhas que porventura venham a aparecer. Então, olha só, a gente divide aqui em algumas partes, só para a gente entender melhor, né, como é que se organiza, mas a gente vai ter aqui como início, né, possibilidades de neuroplasticidade. Então, formas diferentes como a neuroplasticidade acontece na nossa vida no dia a dia. Então, uma forma é a habituação, a gente já vai detalhar, a outra é a aprendizagem à memória e a outra é a recuperação após lesão. Então, são formas diferentes que a gente tem, né, dos nossos neurônios, do nosso sistema se adaptar. A habituação. A habituação, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a habituação está ligado ao sistema sensitivo, sensorial, seja a parte que for. Então, tato, visão, audição, do sistema vestibular. Então, é uma parte, né, a habituação, ela envolve a diminuição de estímulo, né, ou a diminuição de atividade do neurônio sensitivo. E como que ela funciona, né? Então, basicamente é o seguinte: com a repetição prolongada de um estímulo, vão acontecendo alterações estruturais permanentes, alterando a hipersensibilidade a um determinado estímulo. Então, aqui a gente tem o princípio, né, de provocar determinado estímulo de maneira repetitiva, padronizada, né, para que, com o tempo, a pessoa fique menos sensível àquele estímulo. Isso é particularmente interessante quando a pessoa tem defensibilidade tátil. Então, a gente usa uma técnica, né, que chama dessensibilização, que basicamente é fazer massagem, né, fazer deslizamento com diferentes estruturas, com diferentes texturas, para você fazer esse estímulo prolongado e com isso você faz aquele neurônio se adaptar. E a partir do momento que ele se adapta, ele reage menos. Lembra que a hipersensibilidade aqui, seja na defensibilidade tática, seja nos distúrbios do sistema vestibular, na presença de um neuroma doloroso, não é algo bom, é algo ruim, é algo excessivo, que acaba atrapalhando o restante do funcionamento do sistema, que atrapalha ali, né, o dia a dia da pessoa. Então, usa-se o princípio de dar o estímulo de uma maneira padronizada, para que possa-se, então, diminuir essa resposta excessiva. No neuroma, isso também é utilizado, e no sistema vestibular, a base do tratamento da reabilitação vestibular é justamente fazer exercícios, estímulos que vão pegar e vão habituar o sistema ao dia a dia, né, da pessoa. E esse estímulo, então, com o tempo, vai diminuindo, esses neurônios vão se alterando, e aí a gente consegue respostas a longo prazo. Aprendizagem e memória. Aprendizagem e memória é a capacidade de reter informações. Então, existe uma série de mecanismos, mas tudo que vocês estão aprendendo, por exemplo, nesse mês que a gente está trabalhando junto, vocês estão guardando em determinada região do cérebro de vocês, que posteriormente pode se tornar uma memória de longo prazo. Então, você pega, né, e você aprende realmente, carrega isso para o restante da vida de vocês, ou se você não utilizar essa informação ela é mandada embora, mas é uma capacidade de aprender. E para a gente aprender, não tem jeito, a gente tem que fazer mudanças estruturais, duradouras nos nossos neurônios. Como é que a gente faz isso? Então, a principal forma da gente aprender, seja, por exemplo, uma aprendizagem motora, seja uma aprendizagem intelectual,
é a repetição. Então, quanto mais eu repetir, mais eu aprendo, mais eu transformo aqueles neurônios, né, no meu sistema nervoso, para que eles guardem, para que eles armazenem essa memória, para que eles armazenem as informações. E a gente vai ter também a recuperação após lesão. Então, teoricamente, esses mecanismos de recuperação após lesão vão acontecer após lesão. Então, depois que a gente tiver uma determinada lesão, tá? Bem, alguns pontos importantes aqui. Logo após uma lesão cerebral, se dá uma reorganização funcional espontânea no córtex. Então, o próprio córtex, né, os próprios neurônios, têm alguma informação genética neles, né, que evoluiu com a gente, evoluiu com o ser humano, que faz com que eles se reorganizem da melhor forma possível, tá? Bem, alguns detalhes sempre são importantes da gente relembrar. Então, regiões onde a gente tem predomínio de corpo celular, se aconteceu a morte do corpo, o neurônio não vai ser substituído, não vai nascer um outro neurônio, tá? Células remanescentes de partes vizinhas vão ter que assumir essa função. Por quê? Porque o neurônio não se divide mais, ela é uma célula pós-mitótica. Depois de um determinado período aí da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, a gente não forma mais neurônio. E lesões constituídas em regiões de axônio vão ter efeitos complexos e disseminados, mas o axônio pode se regenerar. Então, quando a gente falou de lesão nervosa periférica, a gente deu exemplos de regeneração de axônio. E principalmente os axônios, o sistema nervoso periférico, que recebem a ajuda das células de Schwann, das células satélites, vão ter uma capacidade de regeneração maior. Neurônios do sistema nervoso central são bloqueados pelo oligodendrócito. Na verdade, a regeneração do sistema nervoso neural central, mesmo de axônios, é mais difícil, não tem o mesmo estímulo que a gente tem no periférico. Por quê? Por conta, só Deus sabe, a evolução, né? Então, os oligodendrócitos são diferentes das células de Schwann e têm capacidades diferentes de ajudar ou de atrapalhar nessa recuperação. Opa, desculpa que aqui ficou errado. Como que a gente recupera a função, né? Recupera neurônio após lesão, recupera a função motor após lesão, visto que um novo neurônio não vai nascer. Então, tem descrito na literatura esses 8 mecanismos ou submecanismos ligados à recuperação após lesão. Então, essas teorias, elas tentam explicar como é que a gente consegue recuperar a função depois que a gente teve morte neuronal. Então, vamos entender cada um deles. Aqui é muito fácil de entender, o difícil são os nomes. Então, a gente pode ter recuperação da eficácia sináptica, os neurônios diretamente afetados por uma lesão perdem a sua eficácia sináptica, ou seja, perde a possibilidade de transmitir estímulo por conta de uma compressão, por conta de um edema, por conta de uma hipóxia. E quando esse edema é reabsorvido, esse neurônio recupera a eficácia sináptica dele e recupera a função. Eu vou mostrar a figura que é mais fácil. É essa primeira aqui. Então, um determinado neurônio se comunicava com outro, por conta de um edema que está aqui, essa comunicação foi bloqueada. Quando esse edema regride, então a gente tem a recuperação da eficácia dessa sinapse. E aí esse neurônio volta a se comunicar. Então, essa é uma das formas de neuroplasticidade, é uma das formas de justificar, vamos dizer assim, por que o paciente tem possibilidade de melhorar seu quadro motor, sua função, mesmo a gente sabendo que novos neurônios não vão nascer, tá? Uma outra forma que pode acontecer de neuroplasticidade é a hipereficiência sináptica. Então, o que vai acontecer aqui, gente? A gente vai ter lesão de alguns ramos do neurônio
e com isso vai ter sobrecarga nas terminações nervosas intactas, com acúmulo de neurotransmissores nos dendritos não afetados. Vou mostrar que fica mais fácil. Então, é essa aqui. Não está tão bonitinha, mas acho que dá para a gente perceber. Na verdade, não, gente, a gente está falando da... Ai, saiu aqui da ordem que eu queria. Deixa eu mostrar essa aqui que está melhor. Peço desculpas que vai estar desorganizada aí no material de vocês, tá? Mas vamos lá. Só guarda, né, que essa aqui é a hipereficiência sináptica. Então, a gente tinha 4 raminhos aqui, cada uma tinha 2 bolinhas de neurotransmissor, como vocês podem ver. Aí aconteceu uma lesão, perdeu 2 raminhos aqui. Esse neurotransmissor, então, vai ser direcionado para aquela região que não que tem a transmissão preservada, tá? Então, por isso que fala aqui, ó, lesão de alguns ramos do neurônio, vai ter sobrecarga na terminação intacta e os neurotransmissores são levados para essa região. Então, essa aqui é a hipereficiência sináptica. Depois a gente tem, aqui ficou bem ruim, a desnervação, a desnervação supersensitiva. O que vai acontecer aqui, pessoal? Lembra que no anterior aumentava o número de neurotransmissores na terminação? Aqui a gente vai ter aumento de receptores na membrana pós-sináptica. Então, vou mostrar aqui. Tinha 2 raminhos de comunicação. Então, aqui em cima, ó, tinha 1, 2, 3 receptores, e aqui embaixo tinha 1. E aí, perdeu um raminho, aqui em cima continuou com 3 receptores, mas aqui embaixo aumentou esse número de receptores. Por quê? A esperança é de algum neurotransmissor cair, ser captado do outro lado, e com isso, então, você ter recuperação da função. Hipernervação persistente. Essa teoria fala o seguinte, que o sistema nervoso, ele reavalia, né, tudo que aconteceu após uma lesão, ele faz um balanço geral, neurônios funcionais sobrevivem e neurônios inaptos morrem. Alguns pacientes, gente, que tiveram aquela área de penumbra, por exemplo, tiveram lesões muito leves na área de penumbra, e o que acontece? Esses neurônios, eles sobrevivem. E aí, naquele momento pior da lesão, essa área de penumbra era mais extensa, esses neurônios estavam, né, fraquinhos ali, esperando o que ia acontecer, mas se o sistema nervoso, ele considera que esses neurônios estão aptos, eles vão sobreviver. E o paciente tem melhora. Já pode ser que o sistema identifique que esses neurônios não estão aptos, não vão ser bons o suficiente. E aí ele desencadeia um mecanismo chamado de apoptose, e esses neurônios inaptos são mortos. Então, uma área de penumbra, ela pode melhorar se os neurônios forem considerados aptos? Sim, melhora. Mas uma área de penumbra pode piorar? Eu posso ter um aumento da extensão da lesão? Posso também. Quem decide isso, gente? O sistema nervoso tem mecanismos próprios, ligados ao desenvolvimento da espécie. Então, a hipernervação persistente é como se fosse um balanço geral. Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui, gente, são teorias. Então, os cientistas estudaram, criaram essas teorias. Todas acontecem? Não sabemos. Uma acontece e outra não? Não sabemos. São possibilidades que tem de mecanismos de recuperação, de mecanismos neuroplásticos. Uma outra teoria, que já foi durante muitos anos a principal teoria da neuroplasticidade, fala sobre o recrutamento de sinapses silenciosas. Então, o que diz essa teoria? Que a gente teria sinapses silenciosas, ou seja, neurônios que estão ali quietinhos, que não se comunicam, e que
apenas após uma lesão, essas sinapses se tornam efetivas, ou seja, o sinal, o start que seria dado para essa sinapse ser ativada é a lesão. Essa teoria hoje em dia não é tão aceita, não se acredita-se, né, que o sistema nervoso vai ficar lá com uma reserva estratégica só esperando uma lesão acontecer para então áreas serem ativadas. Mas, como eu disse para vocês, são todas teorias que podem acontecer ou não, ao mesmo tempo ou não, e isso tudo, né, a gente encontra na literatura e isso fica bem claro. Um outro mecanismo de plasticidade é o sprouting regenerativo e sprouting colateral. O sprout é o crescimento de novos brotos de axônio. Crescimento de novos brotos de axônio acontecem sim, tá? Eu vou mostrar aqui que fica mais fácil da gente ver no desenho. Então, o sprouting regenerativo. A gente tinha 2 parzinhos aqui, né, de neurônios, aí esse parzinho aqui morreu, esse neurônio morreu. Esse amigo dele ficou também, entrou em sofrimento, teve uma lesão, mas depois de um tempo ele sofre regeneração. Então, ele é atraído, né, para ele crescer de novo para o lado de um neurônio que esteja vivo, que esteja bem. E isso justificaria a melhora do paciente. E o brotamento, esse aqui é o regenerativo. O brotamento colateral, a gente tem de novo, ó, os parzinhos de neurônio, e aí aqui embaixo o neurônio morreu. Então, como brotamento colateral, aquele neurônio que está vivo emite um raminho aqui para o outro colega, né, que conversava só com o de baixo, para que esse colega aqui também sobreviva, para que ele volte a ter atividade. Porque lembra, o sistema é cruel. Se o sistema nervoso identificar um neurônio ali sem falar com ninguém, o que ele vai falar? Se eu não estou precisando de você, vai embora. Então, esse sprouting, ele acontece com essa função realmente de reestabelecer comunicações e possibilitar melhoras do paciente. Uma outra teoria é a função vicariante, que fala que o sistema nervoso ele tem capacidade de desenvolver estratégias alternativas que levam à recuperação funcional. Então, é como se sinapses e redes neurais secundárias de uma determinada função assumissem a responsabilidade sobre aquela função que foi perdida. Então, eu tinha uma área lá do meu cérebro, essa área aqui, que era responsável por um determinado comportamento, por um determinado movimento. E aí, eu tinha uma área aqui do lado responsável por outra coisa qualquer. Essa área foi lesionada. E aí, então, na função vicariante, o que que se diz? Que essa área aqui, né, que era secundária, que não era principal, passa a desempenhar a tarefa daquela área que foi perdida, visto que novos neurônios não vão nascer, tá? Então, as funções de uma zona lesionada são compensadas, são substituídas por áreas inicialmente não diretamente relacionadas com aquela função. É muito comum pessoas com lesão de cerebelo apresentarem melhoras muito significativas do quadro, de perda de equilíbrio, por exemplo, e não necessariamente porque o cerebelo melhorou, mas porque outras partes do córtex passam a desempenhar funções semelhantes, tá? Não são as mesmas. Então, é um dos principais exemplos que tem de possibilidade de função vicariante. E a outra é a compensação. Então, a compensação, pessoal, ela acontece quando o indivíduo compensa a tarefa perdida com estratégia diferente. Então, sei lá, vamos supor que eu sou destra, né? Minha habilidade manual maior é com a mão direita. Aí eu sofri um AVC do lado esquerdo, né? E perdi a função da minha mão. Eu tenho capacidade, eu tenho potencial, segundo a neuroplasticidade, de desenvolver habilidade com a minha mão esquerda. Embora hoje essa minha habilidade com a mão esquerda não seja tão grande. Então, isso tem a ver com a compensação, porque a pessoa
adapta outras estratégias de controle motor, utilizando preferencialmente estruturas não afetadas. No caso de um AVC unilateral, isso é bem claro, né? Então, a pessoa tem um lado só afetado, o outro não está, e ele pode tentar compensar. De qualquer forma, pessoal, qualquer que seja o mecanismo, a teoria que está explicando, a gente vai ter alterações microscópicas e macroscópicas. Então, macroscópicas, alteração de campo cortical, né? Com apenas uma parte, caso apenas uma parte do campo seja comprometida, a parte funcional e homogênea que permanece pode permanecer, estabelecer, reestabelecer a função perdida, e microscopicamente, então vai ter inibição prioritária das conexões imediatamente após a lesão. Desculpa, isso aqui é o que a gente chama de fase de choque, é uma resposta de proteção, e depois sprout local, tanto de axônios comprometidos como não comprometidos. Mas microscopicamente, pessoal, todos aqueles mecanismos podem acontecer aumentando os contatos sinápticos, né? Aumentando a sinapse, aumentando a mielinização, caso ela tenha sido perdida, e com isso devolvendo a função. Aí você fala, para que isso serve para a fisioterapia? Então, acredita-se que esses mecanismos todos são dependentes de estímulo externo. Então, eu só vou ter plasticidade se eu tiver estímulo externo. Se eu não tiver estímulo externo, eu não desenvolvo plasticidade. Então, aquela coisa, gente, se eu não estudar, eu não vou saber o conteúdo que eu preciso. Se eu não trabalhar uma determinada atividade motora, né, estou aprendendo, sei lá, escrever. Se eu não praticar com estímulo externo, periférico, eu não altero meu mapa cortical. E é isso que acredita-se que a gente faça, né, que a fisioterapia faça, através do estímulo externo, do exercício, né, da atividade que a gente treina com o paciente, a gente provoca essas alterações. Se a pessoa ficar só deitada, parada, sem fazer nada, ela vai ter recuperação motora? Não vai. Então, ela precisa desse estímulo. Então, a gente sempre fala, todos esses mecanismos de neuroplasticidade, ele depende muito do substrato, né? O substrato é importante, eu sempre comento que substrato é o que restou após a lesão. Quanto mais área preservada, óbvio, melhor, tá? Mas a gente também depende de estímulo. E daí o que a gente faz na fisioterapia é justamente o estímulo, é procurar dar a maior quantidade, possibilidade de estímulo possível, para que esse estímulo periférico, então, vá lá e provoque as alterações centrais. Então, isso é o que tem de principal em relação à neuroplasticidade. Neuroplasticidade cai muito pouco em prova, tá? A gente vê muito pouco questões diretamente ligadas a esses termos caindo, mas é interessante a gente aprender o contexto geral, caso precise interpretar determinada questão que fale especialmente desse estímulo externo sendo aplicado para que a gente tenha a melhor recuperação motora.